Oi, gente, bom dia! O Cotidiano está começando. Bom dia para você, internauta, que está nos acompanhando aí ao vivo pelo nosso Facebook, TV Jornal Interior. Se você não segue a nossa página, a gente vai lá, curta, porque assim que começar o Cotidiano e todos os programas aqui da TV Jornal, você pode assistir, se não estiver em casa, pela internet. Mas deixa eu contar o que vai ter no programa de hoje. Olha só, eu quero saber se você sabe a importância do hemograma. Esse exame relativamente simples, ele revela muita coisa, inclusive ele pode diagnosticar algum tipo de câncer. Eu vou conversar com um especialista em hematologia sobre esse assunto daqui a pouquinho. Hoje é o dia da Previdência Social, então eu vou conversar com um advogado sobre o que vai mudar se realmente essa reforma for aprovada, hein? Também tem dica de exercícios para fortalecer a lombar que você pode e deve fazer aí na sua casa. E as calças estampadas estão super em alta, hein? Mas como é que a gente deve usar? Tem dica de moda sobre esse assunto. Então aproveita, puxa uma cadeira e chegue junto, que o Cotidiano está só começando. Vou começar o Cotidiano de hoje falando sobre saúde, né? Afinal, todo mundo quer estar bem. E tem um exame que muita gente faz e não sabe a importância dele. É o hemograma. Afinal, esse hemograma vai dizer quais doenças nós temos, inclusive pode diagnosticar alguns tipos de câncer. Por isso que eu estou aqui com Silvane Carvalho, ela que é especialista em hematologia e vai conversar comigo sobre esse assunto. Muito bom dia, querida. Seja bem-vinda aqui ao Cotidiano, para falar sobre um exame que é relativamente simples, mas muita gente não sabe da importância dele. Bom dia, Marcela. Eu inicialmente agradeço a oportunidade de falar de um exame que eu particularmente gosto muito de fazer, que é o hemograma, e que tem muita importância realmente no diagnóstico e também na monitorização de muitas doenças que a gente encontra no dia a dia. Quando a gente vai ao médico e pede aquele famoso check-up, a gente recebe uma listagem com esses exames de sangue, né? Que a gente vai fazer com essa coleta do sangue. Todos esses exames consistem no hemograma ou o hemograma é um exame separado? Como é? Olha, o hemograma é um exame separado, contrariando o que todo mundo pensa, que acha que o hemograma completo dá um perfil de todo... de tudo aquilo que a gente quer saber, né? Glicose, colesterol... Não, cada exame é específico. E o hemograma é um deles e ele permite a avaliação das células sanguíneas. As nossas células sanguíneas são produzidas pelos tecidos hematopoéticos, eles estão concentrados no osso externo, basicamente os principais, e o osso da bacia. Então, esses tecidos fabricam e mandam para a circulação sanguínea 3 grupos de células, que são as células vermelhas, ou glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias. São as hemácias que contêm um pigmento muito importante chamado hemoglobina. Essa hemoglobina é que leva o oxigênio e nutrientes às nossas células. Então, quando eles estão alterados ou diminuídos, eles sinalizam algum processo. Quando alterados, a gente chama de polissemia ou poliglobulia, e quando é diminuído, a gente chama de anemias. Os glóbulos brancos ou os leucócitos, eles são os responsáveis pela nossa defesa, da nossa imunidade, são espécies de soldadinhos. É aquela célula que chega para fazer a defesa quando a gente sofre uma agressão, por uma bactéria, por um vírus, por um parasita ou outra qualquer injúria. Então as células que chegam primeiro para fazer a defesa. E tem as células também chamadas plaquetas, são as menores, que permite assim a nossa coagulação sanguínea. Você falou aí algumas doenças que esse hemograma pode diagnosticar, mas ele também pode diagnosticar alguns tipos de câncer. Sim. O hemograma é um exame muito simples. Ele é feito por função venosa, o material a gente leva em equipamentos, depende da natureza do equipamento, ele vai permitir uma boa avaliação. Eles quantificam, você leva ao aparelho, a amostra ao aparelho, eles vão quantificar a sua série vermelha, a sua série branca e a série plaquetina. Aliado a essa avaliação, a gente chama avaliação microscópica, e meus hemogramas eu não dispenso. Apesar de ter muitos equipamentos sofisticados, mas eu acho que nada chega assim perto da avaliação dos olhos humanos. Então, ele pode até
detectar uma variação. Ele pode sinalizar para você, através de flags, por exemplo, que alguma coisa está presente naquela amostra. Mas você que tem que fazer a avaliação microscópica e verificar. Por exemplo, uma neoplasia como as leucemias, por exemplo, ele vai sinalizar uma quantidade de DNA presente nas células mais jovens e que não são comuns você encontrar no sangue circulante. Entendi. Então, se o equipamento determinou para você um flag, então você vai lá e verifica se tem um clone de célula anormal, que a gente chama de células cancerígenas. Então, são células imaturas, ainda jovens, que não eram para estar na corrente sanguínea. Mas aí que está, um hemograma também não vai definir apenas que tipo de leucemia você tem. Vai dizer que tem alguma coisa errada. Então você vai pedir um exame complementar, chamado medulograma, e aí ele vai ser colhido de onde a célula está sendo produzida, que é no tecido hematopoético. Então é feito um mielograma pela punção do osso externo, e aí verifica que tipo de célula está predominando e qual alteração que ela está sugerindo, e aí vai fazer o prognóstico do tipo, e o diagnóstico e prognóstico também do tipo de leucemia. A gente precisa estar fazendo esse hemograma de quanto em quanto tempo? Olha, eu aconselho fazer a cada 6 meses, porque muitas vezes você tem uma patologia hereditária e você não sabe. Sim. Por exemplo, uma anemia falciforme. É uma anemia que é causada por uma alteração da membrana das hemácias. Então, as nossas hemácias, elas são bicôncavas. Então, se você encontra uma forma diferente, então vai lhe chamar a atenção qual o tipo de alteração. Então, as anemias falciformes, as hemácias já têm um formato de foice. Então, muitas vezes, o ser humano possui aquela alteração. É uma coisa sutil, pode ser talvez uma doença de traços falciformes, não é a doença em si. Então, quando você fez o hemograma, você já visualizou uma alteração que pode sugerir. Aí pode pedir uma eletroforese de proteínas. Essas doenças falciformes, elas cursam com muitas dores. Então, é comum a pessoa se apresentar o cansaço. Cansaço por quê? Porque a hemoglobina também está chegando pouca aos tecidos. Então, aquela fadiga, aquele cansaço. Então, é tratado às vezes com ferro, que acha que é uma anemia ferropriva. Mas, na verdade, ele tem uma anemia genética causada por um defeito de membrana e que ele desconhecia isso aí. Então, vai sugerir novos exames complementares e aí ele vai ter a oportunidade de ser direcionado para o seu tratamento mais específico. Então, o recomendável é fazer a cada 6 meses, porque aí você avalia o comportamento das suas células, se tem alguma alteração dos leucócitos, na série vermelha, na série branca, que às vezes você não sente, ou habituado a só pedir quando o médico solicita, né? É verdade. Quando você está, por exemplo, com febre ou com um cansaço, alguma queixa que o médico solicita de rotina, né? Tá certo, então. Dúvidas esclarecidas. Adorei, Marcela, viu? Também adorei, Obrigada. Foi um prazer imenso e espero poder contribuir nosso conhecimento para a população. Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Bom, gente, vamos continuar falando aí em saúde, porque agora chegou a hora de você aprender exercícios para fazer aí na sua casa. Dessa vez é para fortalecer a região lombar. Confere aí. Olá, eu sou a Gica, personal trainer e coach, e vim falar com você hoje sobre um assunto muito importante. A gente vai falar sobre a musculatura lombar, isso mesmo, saúde da coluna. Você sabia que estudos mostram que 70% da população ou apresenta ou já apresentou algum sintoma de dor lombar? Isso mesmo, naquela parte de baixo da coluna, aquela questão desconfortável, isso mesmo. E ainda mostra que, se você ainda não teve, você é um possível candidato a ter. E o que fazer para isso? O melhor remédio é a prevenção, isso mesmo. E esse remédio que eu falo, um dos melhores remédios que tem é o exercício físico. Eu vou mostrar para você aqui alguns exercícios que você vai fazer na sua casa com alguns minutinhos por dia, sem tomar muito o seu tempo e que vai fazer muita diferença na sua qualidade de vida. Isso mesmo, aliviando aquelas dores desconfortáveis e quem sabe elas nunca mais vão voltar. Vem comigo que eu vou te mostrar como que a gente vai fazer isso. Para fazer esse exercício, você vai precisar de um colchonete ou então uma toalha que você pode ter em casa, um tapete para que você não machuque o teu joelho. Você vai ficar na posição de 4 apoios.
A gente vai fazer ao mesmo tempo, vai elevar uma perna e vai elevar o braço oposto. Isso, você fica nessa posição por 15 segundos e volta. E troca, você levanta a perna direita e o braço esquerdo. Permanece na posição por 15 segundos e retorna. Você vai alternando 5, 6, até 8 repetições. Então, se você fizer 8 de um lado, você vai fazer 8 do outro. A gente pode começar com 15 segundos, depois vai passando para 20, 25 até 30 segundos e vai evoluindo toda semana um pouquinho. Isso vai realmente ajudar a fortalecer a musculatura. Lembrando sempre de manter o abdômen contraído quando você estiver fazendo exercício, para que a tua coluna não despenque. Você sempre mantenha ela certinha e fazendo a contração isométrica. Esse exercício a gente chama de Superman. Você vai deitar de barriguinha para baixo, todo o tronco no colchonete, estende os braços, estende as pernas, inspira, eleva os braços e as pernas ao mesmo tempo, segura e relaxa. Subiu, segura e relaxa. E você pode também fazer uma variação, você pode fazer a perna oposta ao braço e relaxa. Braço esquerdo, perna direita e relaxa. Inspira. Cuidado para não bloquear a respiração e relaxa. Gente, viram só como é fácil e simples? São exercícios que você pode fazer na sua casa, qualquer pessoa pode fazer. Caso você esteja apresentando alguma questão muito séria ou dores muito fortes que não passem, procure um profissional, médico, um fisioterapeuta, ou mesmo um profissional na área de educação física, que ele vai poder te orientar com mais calma, com mais assertividade. Porque aqui são exercícios que qualquer pessoa pode fazer, mas se o seu problema persistir, procure um profissional. Dica, adorei, viu, amor? Um cheiro, até a próxima, se Deus quiser. E agora eu vou para um rápido intervalo e na volta eu converso com um advogado, porque hoje é o dia da Previdência Social. E se essa reforma realmente for aprovada, o que é que vai mudar, hein? Daqui a pouquinho ele vai explicar pra gente e também tem dica de moda. Não espere que eu volto rapidinho. Estamos de volta com o Cotidiano, gente. Hoje é o dia da Previdência Social. No ano passado começou a surgir a reforma da Previdência, muita coisa para ser mudada. E aí o brasileiro acordou e disse, não, isso não pode acontecer. Muita gente foi às ruas aí para brigar. Algumas mudanças foram feitas, mas as principais ainda estão em stand-by. Eu estou aqui com o Thiago Sampaio, ele que é advogado, vai conversar com a gente um pouquinho sobre essas mudanças que foram propostas para a Previdência. Muito bom dia, querido. Olá, Marcela, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Cotidiano. Sempre um prazer. Vai falar sobre esse assunto, né, que incomoda muita gente, afinal está rolando, já vai fazer um ano aí, querem mudar, incomoda muita gente. Tem muita gente que aceita, mas tem muita gente que não. Todo mundo foi lá, brigou, não vamos deixar isso acontecer. Tanto é que agora deu uma acalmadinha e está em stand-by. Mas, se essas reformas realmente forem acontecer, o que é que vai mudar na Previdência Social aqui no nosso país? Pois é, Marcela, a situação está um pouco indefinida porque a pressão política sobre o governo é muito grande, tá certo? O governo argumenta que as alterações têm que ser feitas porque a Previdência vem apresentando um déficit contínuo, certo? Especialmente desde 2014, e que sem essa reforma a gente estaria, inclusive, correndo o risco de perder aposentadorias num futuro próximo. A gente vê, inclusive, alguns estados aí, como o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, salvo engano, que está tendo um problema de pagamento tanto de pessoal da ativa como de aposentados, tá certo? Mas as grandes mudanças, o grande impacto para a população, caso aprovada, a aprovação por ser 3/5 da Câmara e também do Senado, tá certo? Seria a questão da alteração da idade, tá certo? A idade hoje ela é de 60 anos para o homem e de 65 para o homem, perdão, e de 60 para as mulheres, tá certo? A proposta inicial do governo, quando propôs a reforma inicialmente, em maio do ano passado, era que ambos se aposentassem aos 65. Com muita pressão popular, com muita negociação com o Congresso, essas idades mudaram, tá certo? E o projeto que tem hoje lá para ser votado, ele preserva a idade de 65 anos para os homens e aumenta a idade das mulheres de 60 para 62. Por que essa mudança na idade da mulher? Na verdade, o governo queria equalizar, porque se a gente for olhar demograficamente falando, a mulher vive mais do que o homem. Então o governo entendeu que a mulher deva se aposentar na e trabalhar mesma proporção. igual ao homem para poder se aposentar.
Direitos Exatamente, iguais. ou até mais, se a gente for levar em conta que a mulher tem Uma tripla jornada, né? Mas isso não entra em consideração, isso conta lá na Previdência, não entra, né? Outra coisa importante também que vai ser alterada, caso a reforma passe, é a questão do tempo mínimo de contribuição. Hoje, com 15 anos de contribuição, qualquer pessoa que atinja a idade mínima tem direito a se aposentar, tá certo? A partir da reforma, essa idade subirá para 25 anos, tanto para homens como para mulheres. Entendi. Esse, gente, o que o doutor está falando é o tempo de contribuição, não é o tempo de trabalho, tá? Só para não confundir a cabeça do nosso telespectador. Tem que trabalhar até 65 anos, porém, se você não trabalhou e decidiu contribuir, você tem que contribuir 25 anos, pagar 25 anos, se realmente houver essa alteração, para poder se aposentar. Hoje, você pagaria apenas 15 anos. Isso, exatamente. E a gente tem um agravante numa região como a nossa, por exemplo, porque aqui em Caruaru e na região impera a informalidade. Então tem muita gente que trabalha, tem muita gente que exerce seu labor diário, até oferindo rendimentos interessantes, mas que despreza a Previdência Social, que não contribui. Sim. Não contribuindo, você além de não conseguir eventualmente ter uma aposentadoria, você vai perder direito a benefícios como auxílio-doença, sua família perde o direito à pensão por morte. Então é interessantíssimo que o cidadão, que o trabalhador brasileiro, ele entenda que a contribuição ela é essencial, sim, para o futuro, para a velhice dos contribuintes. Sim, sim. Você tocou no assunto muito importante, que é a pensão por morte. Ela também vai ter algum tipo de alteração? As alterações em relação à pensão por morte, na verdade, já aconteceram. Já aconteceram, né? Há pouco tempo ocorreram alterações em relação à questão do prazo dessa pensão, tá certo? Que ela vai ser de acordo com a idade da pessoa que vai receber. E também houve alteração em relação à questão do tempo. Porque antes, se você casasse hoje e o seu marido viesse a falecer amanhã, você teria direito à pensão ad eterno. O próprio nome do INSS já diz, é Instituto Nacional do Seguro Social, certo? É uma espécie de seguro. Antes era dessa forma, agora não. Agora você tem que ter pelo menos 2 anos de casamento para que o seu cônjuge possa morrer e gerar direito a uma pensão para você. Entendi. Tanto para o homem, tanto para a mulher. Ô, doutor, me diz uma coisa. Com relação ao funcionário público, essa questão também da Previdência vai afetar? Por exemplo, um funcionário público, a gente sabe que ele, teoricamente, teria que se aposentar com o salário que ele recebe mensal, porque quem contribui para a Previdência tem um teto, não é? Isso. Aí você recebe um salário mínimo e até 5 mil e pouco, se não me engano. O funcionário público não, por exemplo, se ele ganhar 20 mil reais de salário, teoricamente ele teria que se aposentar recebendo aquele salário. Isso vai permanecer ou vai ser alterado também? Ainda é um incógnito em relação a todos os funcionários, tá certo? A gente tem uma intenção, mas não é algo claro, não é algo concreto ainda, tá certo? O teto da Previdência hoje, ele de fato está na casa de R$ 5.600 e do funcionalismo público varia de acordo com a função que é exercida, tá certo? Mas tem uma série de detalhes no projeto que ainda não estão esclarecidos, que a gente não sabe como efetivamente vai ser, tá certo? Eu acho que só quando passar o carnaval é que os debates vão voltar e a gente vai ter aí um desenho mais claro de como vai se dar essa reforma e se ela efetivamente vai passar. Né? Porque a repercussão é muito ruim junto à população, mas o governo entende que ela é extremamente necessária e que o país vai se tornar inviável caso ela não seja aprovada. Mas isso se torna inviável por conta da corrupção? É um dos fatores preponderantes para isso também. Mas a gente também não pode desconsiderar que a população hoje, a pirâmide é invertida, né? Antigamente, toda a família tinha 10, 12, 15 filhos, e para cada pai e para cada mãe. Então, tinha muito mais gente contribuindo. Hoje, não, a gente está se tornando um país de idosos. A gente tem muita gente mais velha e cada dia mais os Mas casais esses têm idosos, filhos. teoricamente, eles já contribuíram durante a vida inteira. Então, teoricamente, teria que ter o dinheiro para pagar esses idosos. Certo, mas eles contribuíram a vida inteira, mas quem banca o sistema são os contribuintes atuais. Né? Quem está bancando hoje é quem contribui hoje. Então, a gente está aumentando o número de aposentados e pensionistas, está certo? Tanto à medida do envelhecimento da população, como também a questão da expectativa de vida, que cada dia mais aumenta, né? Então, essa equação aí que tem que fechar e que a gente não está encontrando jeito para isso. E que a gente não entende, que a gente espera que o maior prejudicado não seja a população, porque se isso valesse também para os políticos seria legal, porque todo mundo iria ganhar igual. Aí viveríamos realmente num país igual. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, Marcelo. Adorei o nosso esclarecimento. Até a próxima, se Deus quiser. Sempre às ordens. Tchau, tchau. Imagine uma trufa daquelas que o chocolate derrete na boca, imaginou?
Agora imagine se a parte de fora da trufa for feita de biscoito bem crocante. Aí fica melhor ainda, não é verdade? Então você precisa experimentar os novos recheados trufas Vitamassa. Gente, são 6 sabores, cada um mais gostoso que o outro. Tem chocolate com morango, tem baunilha com cassis e os lançamentos mousse de limão e laranja com chocolate. Surpreenda-se com os novos recheados trufas Vitamassa, a trufa que virou biscoito. Eu claro que já vou provar primeiro. Vamos falar um pouquinho sobre moda, né? Vamos falar um pouquinho sobre a moda das calças estampadas. Confere aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcela. E hoje vamos ter dicas para vocês sobre calças estampadas e como usar. Vamos lá? Então, gente, esse é o meu look e vou começar a dar dicas sobre ele. É uma calça pantalona com fundo preto. Então, ele é hot e ideal para usar com cropped também. Para o segundo look, escolhemos uma pantalona também navy, as cores azul e branca, ideal para usar com um croppedzinho branco, com blusa branca, body, tudo que for nessas mesmas tonalidades da calça, fica legal para a parte de cima também. Próxima dica agora é com uma calça linda, pantalona, que tem uma fenda lateral, então quando você anda dá aquele movimento. E é uma estampa, para quem não gosta de muita influência, essa daí é um poucos elementos que dá aquela ideia de ser mais clean, mas também não deixa de ser uma calça estampada. E essa é a última produção, escolhemos tons pastéis e deixa que a calça fale na produção. É uma calça que tem vários elementos quente cola, aquelas coresinhas bebê. E o crop é totalmente neutro, que ele é ombro a ombro, valorizando o colo e também valorizando a calça, deixando ela sobressair no look. Muito bem, cada calça mais linda com a outra e dá pra fazer cada look. Adorei, viu? Ó, um cheiro, amor. Até a próxima, se Deus quiser. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência, muito obrigada a você, internauta, Célia, que sempre nos acompanha e deixa aqui os comentários no Facebook. Nós estamos lendo e mandando, ó, um beijo super especial para você também que nos assiste em Tamandaré, que nos assiste também em Vertentes, tem telespectador de Vertentes aqui ligadinho no Cotidiano. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Não esquece que amanhã às 11h05 eu tô de volta. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.